da tipografia para ir para o offset, que era a sensação do momento. Porém, o offset, nessa mudança, ele tinha, digamos assim, a pré-impressão muito cara. Os filmes, revelação, uma porção de coisas que tornavam também o offset algo muito caro. E nós vivemos uma fase intermediária, que era o offset, só que com chapas de nylon print, e aí a gente fazia uma página de melhor qualidade, porém ainda com impressão de tinta, né? Impressão física e não impressão ao contrário, como era o offset, né? Então, Zé, parece que faz muito tempo, mas não foi, né, Zé? Essa que é a grande verdade. É verdade, Beto. Eu peguei assim a partir dos anos 90, né? Quando eu entrei na Gazeta de Limeira, então nós passamos aí por muitas fases. Você pegou até uma fase anterior, realmente, uma época assim que a gente fazia tudo buscando, né? Sempre o melhor, né, Beto? Na época que não havia redes sociais, então não havia assim essa facilidade da notícia que a gente tem hoje, né? E a gente fazia com aquele carinho, aquele capricho para que no dia seguinte o leitor tivesse o melhor produto possível, né, Beto? Com as informações mais precisas possíveis na sua casa logo de manhã, né, Beto? Então realmente era um trabalho assim hercúleo, né? Difícil, mas que a gente fazia com o maior carinho, né, Beto? Isso aí é uma coisa marcante, realmente. E essas etapas que você citou aí, né, eram assim, bem mais. Olha lá a foto. É, Era bem mais difícil de trabalhar do que depois a gente foi, com o avanço da tecnologia, dos computadores, a gente foi tendo uma facilidade, né, Beto? Me lembro também das primeiras fotos que a gente recebia ali pelo fax, né, Beto? Quando a gente também começou a ter essa novidade, né? Como foi bom, né? A gente poder colocar uma foto bem recente daquilo que tinha acabado de acontecer ali numa noite, por exemplo, no dia seguinte já está no jornal, num evento esportivo, numa partida de futebol, numa Fórmula 1, né, Beto? Aos domingos, ou seja, realmente a gente viveu várias etapas, né? Esses 100 anos do Globo hoje causa pra gente aí essa recordação boa, né? exatamente. E você sabe que o grande salto, né, um dos primeiros grandes saltos, ocorreu em 1986, né, por ocasião do Plano Real. Aliás, do Plano Cruzado. O Plano Cruzado. Cruzado, que artificialmente deu a sensação de que o nosso dinheiro tinha mais valor, o que aconteceu? As pessoas ficaram com mais recursos para comprar tudo que aparecia. Então houve uma explosão. E eu me lembro que naquela época a tiragem do jornal era de mais ou menos 2.000 exemplares, 3.000 exemplares, uma coisa assim. Eu sei que em pouco menos de 6 meses essa tiragem subiu para quase 6.000 e no final do ano, quase já no auge do Plano Real, né, depois das eleições que levaram ao poder 26 governadores do PMDB, né? Um dos maiores estelionatos eleitorais do país, né? Uma coisa artificial, tanto que não deu em nada depois, né? Bom, mas enfim, aí nós tínhamos quase 8.000 assinantes. Então foi um salto extraordinário e nós tínhamos uma rotoplana. Por que a rotoplana? Porque aí a máquina ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ficava 2 horas. Quando eu chegava de sábado para trabalhar, era muito comum ver aquela fila de entregadores parados aí na frente da sede do jornal, esperando para o jornal sair, porque aumentou demais a tiragem, a capacidade da máquina estava esgotada. Então, quando eu vi aquela fila, eu falei, meu Deus. E naquela época não era moto, não, todos de bicicleta. Todos de bicicleta. Isso, Não se falava em moto, completo. né? Então, e aí o segundo grande salto, da rotoplana, nós saímos para a rotativa. E aí a Isso. rotativa era uma máquina melhor, por quê? Porque não tinha que ir e voltar, as coisas só passavam pela máquina e depois voltavam, ou seja, você imprimia um lado do papel, depois imprimia o outro numa tacada só. E aí Exato. depois o nylon print, depois finalmente o offset. Mas eu vou dizer uma coisa para você, quem viveu essa época como a gente, eu vi lá no comecinho, meu pai ainda chegou a pegar, essa eu me lembro de ter visto, mas eu não trabalhava nessa época, que eu era muito garoto. Mas ele chegou a trabalhar na esquina do Colégio São José, era a antiga sede da Gazeta, numa das esquinas ali. E naquele tempo,
digamos assim, a linotipo foi revolucionária, por quê? Porque antigamente, lá atrás, as linhas eram compostas letra por letra. E a Isso. linotipo revolucionou porque daí você fazia uma linha inteira, que aí ia para o chumbo, era fundida no chumbo e tal, fazia ela inteira. Mas meu pai chegou a escrever editoriais lá nos anos de 1954, 56, e a linha era feita manualmente. Cada linha que saía no Isso. jornal era feita manualmente. Então, realmente, os avanços foram extraordinários. Hoje, quando a molecada aí dá um clique, já tem música É, fácil no Spotify, né? Tem informação a todo instante. Então, realmente, E essa última década, né, Zé? Os últimos 20 anos aí que, é, infelizmente, foram muito tristes, né, para o jornalismo impresso. Muitos títulos deixaram de ser editados aqui no nosso interior, principalmente em São Paulo, né, celeiro de grandes títulos, grandes jornais. E aí, tudo hoje mais no mundo digital. Então, sinal dos tempos, né, Zé? Tudo acaba, até a vida acaba, né? é verdade, Beto, é verdade. Nós pegamos essas fases todas, né? E hoje é uma facilidade enorme para você se informar, né, Beto? Basta entrar ali em algum portal, de algum jornal que você tem ali tudo bem, bem fácil, né? De você assimilar, de você ler, de você ganhar conhecimento, né? Pena que muitas pessoas ainda usam isso, né, Beto, de forma irresponsável, né? Com fake news, disseminando ódio, disseminando tanta coisa ruim, né? Mesmo com todo esse avanço, também tem um lado negativo, né, Beto?